A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, por mais esse privilégio que é trazer a mensagem dEle. Hoje eu quero ser muito objetiva nesta palavra. Deus, Ele trouxe uma revelação ao meu coração e eu creio que ela será de esclarecimento, de direção para alguns irmãos aqui, amém? Eu espero que, assim como Deus falou comigo, Ele também fale com você através dessa mensagem. Na semana passada, eu trouxe aqui uma mensagem sobre o rei Salomão. É interessante porque hoje, novamente, na verdade desde ontem, o Espírito Santo ele tem me trazido aqui essa mensagem, aberto meu olhar, minha visão espiritual acerca dessa mensagem. E eu até questionei a Deus, porque eu já tinha trazido a semana passada uma mensagem de Salomão. E eu não queria repetir a mensagem, mas o Espírito Santo de Deus é quem conduz a obra. Então, Ele quem decide qual mensagem eu vou trazer. Mas a mensagem de hoje está em 1 Reis, no capítulo 2. E aqui, a partir do versículo 16, vai falar assim: Mas agora tenho um pequeno favor a lhe pedir, e espero que não deixe de me atender. Qual é o favor? Ela perguntou. Ele prosseguiu: Fale ao rei Salomão em meu nome, porque eu sei que ele fará qualquer coisa que você pedir. E peça a ele para me dar Abisag, a sunamita, como minha esposa. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar ao rei por você. Amém, irmãos? Essa mensagem, ela me tocou profundamente. Eu vou ser sincera com vocês. Eu queria fazer esse vídeo ontem, mas eu tive muitos impedimentos e eu não queria deixar de trazer a mensagem. Mas foi até bom, porque durante esse período eu pude obter algumas revelações e Deus abriu a minha visão acerca do que Ele quer dizer nessa palavra. A palavra de Deus, lá no primeiro livro de Reis, vai mencionar o fim da trajetória do rei Davi. Todos conhecemos, pelo menos eu acredito que você conheça o rei Davi. Acredito que até pessoas que não conheçam muito a palavra de Deus, elas tenham uma pequena noção de quem era esse rei, da sua preeminência, o que realmente ele fez sobre o povo de Deus, o quanto ele foi, o quanto seu governo foi um governo realmente ali de muitas guerras travadas, porque ele era um guerreiro, ele foi treinado para ser um guerreiro, mas que foi um rei segundo o coração de Deus. Só que neste momento, irmãos, é o fim da trajetória dele. A palavra vai dizer que ele está deitado na sua cama, sem forças, praticamente aí com seus dias contados. Só que um dos ajudantes do rei vão ter uma ideia de trazer uma jovem, bonita e virgem, para que aquecesse Davi, para que Davi pudesse, nos seus últimos dias de vida, ter o desejo, né, de viver mais, que ele encontrasse um propósito, para que ele pudesse ser assistido ali nos seus últimos dias de vida, que ele tivesse o quê? Um ânimo novo com aquela virgem. E é interessante que eles procuram no reino inteiro e eles encontram Abisag. E a palavra vai dizer que Abisag era muito bela e virgem. E ali, o rei Davi era aquecido por Abisag. Só que o mais interessante é que a palavra também diz que o rei Davi não tinha relações com Abisag. E eu quero trazer um foco sobre quem era Abisag e aplicar isso, inclusive, nos dias de hoje, porque Abisag é um propósito, é a chamada que Deus nos entrega, é um propósito que Deus nos entrega, é aquilo que nos dá um ânimo novo, que nos dá razão de viver. Só que a chamada, o propósito, Abisag chegou até Davi em um momento muito difícil da sua vida, em um momento onde ele não tinha forças, em um momento onde ele não conseguia sair da sua cama, e agora ele estava naquela situação debilitada. Só que Abisag chegou, Abisag deu um novo ânimo. E sabe o que isso me diz? Que muitas vezes
o propósito, a chamada de Deus, ela não vai chegar no nosso melhor momento. Quantas vezes Deus não nos encontrou no nosso pior momento? Quantas vezes a salvação, o encontro com Jesus não nos encontrou em um momento de dor, de aflição, de extremo sofrimento, nossa alma gritando, sem saber que estávamos gritando, pelo próprio encontro com o Mestre, com o nosso Salvador. Mas assim foi Abisag. Abisag foi a chama que aqueceu o coração de Davi em um momento difícil, em um momento onde ele já não tinha mais forças. Então você compreende o que era Abisag para Davi, a importância que Abisag tinha para Davi. Só que a palavra também vai dizer, como eu já disse aqui, ele não tinha relações com ela. E sabe o que isso nos diz? Porque algumas pessoas podem encarar o chamado, o propósito com desejos, ambições, interesses próprios. Mas não. Embora Abisag fosse a chama, fosse um fogo que aquecia a vida de Davi, que dava um propósito de vida a Davi, um ânimo novo a Davi, ele não permitiu que aquilo virasse uma ambição, um desejo. E o que Deus já traz ao nosso coração? O propósito de vida, ele não pode ter nenhum interesse próprio. O propósito que Deus nos dá é para o reino de Deus, é para a sua justiça, e é necessário que esse seja o objetivo. Para Davi, nós vemos que existia uma relação, um propósito entre Davi e Abisag. Só que Abisag não era um benefício. Abisag era chamada, era o propósito, era a herança. E que já tinha o destino certo. Só que, entendam bem aqui, Adonias, ele compreende que ele não conseguiria mais obter o reinado. Ele não conseguiria obter aquilo que ele desejava pela sua própria força e pela sua influência, porque até aqui ele já tinha sido derrotado por essa estratégia. Então, o que ele faz? Ele planeja uma nova estratégia. E aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 13, nós vamos entender qual é essa estratégia de Adonias. Ele vai até Batseba. Só que você precisa entender quem era Batseba. Batseba era a mãe de Salomão. E no versículo 20, o próprio Salomão vai dizer que ele não negaria nada à sua mãe. Ou seja, Batseba era de extrema confiança de Davi. Só que Adonias já sabia disso. Ele já tinha percebido, ele já tinha observado a influência de Batseba sobre Salomão. E o que ele faz? Ele vai até Batseba e ele começa a se vitimizar. Por que ele começa a se vitimizar? Porque, segundo a ordem de primogenitura, Adonias realmente deveria suceder o reino. Só que Salomão tinha sido escolha de Deus. Salomão já tinha o trono prometido. E questionar isso e se colocar como vitimismo diante desta condição era o mesmo que se rebelar contra a própria vontade de Deus. Era a mesma coisa que dizer: Deus está sendo injusto por colocar este homem no trono. Eu sou vítima nessa história. Só que nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Deus decidiu escolher Salomão para um propósito. E quando Deus decide uma coisa, a gente precisa compreender que Ele sabe o que faz, que Ele é justo nos seus juízos e nas suas decisões, porque Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele vê o amanhã. Nós não somos capazes de ver o amanhã. Nós vemos muito mal o passado com uma influência, muitas vezes, uma visão, na verdade, muitas vezes embaçada pelos nossos próprios achismos, pelos nossos próprios preconceitos, mas Deus não. Deus sabe exatamente o que Ele faz, Deus sabe exatamente a quem Ele entrega Abisag. Abisag deveria ser de Salomão.
Só que Adonias, numa intenção de usurpar a herança, o trono, o que ele faz? Ele pede, como uma forma de consolo, a Abisag para Batseba. E Batseba, sendo influenciada, acreditando em toda essa situação, ela acaba realmente tentando influenciar Salomão. E aqui é importante porque muitas vezes, quando algumas pessoas elas não têm a visão, elas não têm a visão espiritual aberta, elas não têm o discernimento espiritual, elas ficam extremamente vulneráveis a qualquer sugestão do inimigo, a qualquer influência, elas se tornam presas fáceis. Batseba acabou se influenciando pelo vitimismo. Por quê? Adonias encontrou acesso para isso no coração de Batseba. E ela vai até Salomão. E o que Salomão faz? Salomão, rapidamente, tem a visão aberta, porque Deus tinha dado sabedoria. Apesar de aqui, Salomão ainda não ter obtido a sabedoria na sua plenitude, Salomão aqui ainda pediria sabedoria a Deus, mas ele já era sensível ao Espírito Santo de Deus. Salomão aqui já tinha o discernimento espiritual, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele percebeu toda a trama e toda a tentativa de usurpação do trono. Então, meus irmãos, nós precisamos ter os olhos abertos, porque Deus nos entrega um propósito. Mas se nós não estivermos com a sabedoria, com a visão aberta, nós podemos facilmente sermos influenciados, manipulados por pessoas que não querem nada mais do que benefícios próprios. Por pessoas que são capazes de manipular, de ultrapassar regras, de questionar o próprio Deus em suas decisões. Então, essa mensagem ela veio para abrir os nossos olhos e trazer esclarecimento. Talvez Deus esteja te prevenindo sobre algo que vai acontecer, mas talvez já seja um esclarecimento sobre algo que aconteceu, mas sobre a necessidade de tomarmos cuidado, porque o inimigo ele tenta de todas as formas. Ele sabe as nossas vulnerabilidades, ele sabe onde toca, ele não desiste, ele vai tentar de todas as formas conseguir aquilo que ele deseja. Então, cabe a nós fortalecer o nosso emocional, cabe a nós pedirmos a Deus sensibilidade, sabedoria do Espírito Santo, discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem. Porque muitas vezes nós estamos perdendo acessos, nós estamos perdendo privilégios, porque nós estamos sendo manipulados, nós estamos sendo presas fáceis para o inimigo. Mas eu quero deixar esse alerta para o seu coração, que você possa, em nome de Jesus, receber o discernimento espiritual, receber sabedoria, que a sua visão seja aberta para compreender aquilo que está sendo tramado no mundo espiritual, que nós não conseguimos acessar, mas que Deus, em sua soberania, consegue. E por esse motivo, Ele não deixa os seus filhos enganados. Eu quero deixar essa mensagem à sua reflexão, meu irmão, e pedir que você reflita sobre isso, reflita sobre essa mensagem. Peça a Deus em oração discernimento, peça a Deus em oração para que Ele venha te revelar o que está sendo tramado às ocultas, que nós, na nossa limitação, realmente não conseguiríamos perceber, mas que Deus, pela sua infinita graça, nos revela. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar aqui essa mensagem, agradecer a Deus por essa oportunidade. Até o nosso próximo vídeo.